Marcos 14, 32 ao 42. A palavra de Deus é eficaz, ela é santa, ela é bendita. Eu amo essa igreja, amo cada um de vocês. Que Deus abençoe os irmãos pelo carinho. Viu? A gente tem um carinho muito grande. Sabe que a gente tem vontade de se abraçar, de falar mais, mas só de ver os irmãos a gente já fica satisfeito e saber que nós somos um só corpo. Amém? Que choramos um pelo outro, nos alegramos um pelos outros e oramos para ir para o céu juntos. Marcos capítulo 14, versículo de número 32 ao 42. Todos acharam? Jesus no Getsemane. E foram a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afaste de mim esse cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados, e não sabiam o que responder-lhe. E voltou a terceira vez e disse-lhes: dormi agora e descansai. Basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. Amados, esse texto que lemos é um texto profundo. Vai relatar nesse texto as últimas 12 horas de Jesus Cristo na terra. Vai relatar justamente as 12 horas que Jesus passou nessa terra, que foram horas de profunda agonia, de profunda tortura, de profunda afronta, de escárnio, de traição. Jesus que curava, que tinha sempre uma palavra amiga de esperança, ele passou as últimas 12 horas da sua vida angustiado, triste. Jesus que era amigo, Jesus que pregava sempre o amor, naquele momento ele estava com o seu coração, aquela angústia que o devorava por dentro. Ele carregava sobre si naquele momento todo o peso e culpa da raça humana. Tenta entender. Você já cometeu alguma coisa, não precisa falar que você se arrependeu depois, alguma coisa assim, não tão grave, pisou na bola com alguém, fez alguma coisa que você sabe que você errou, e fica aquele peso, falando: meu Deus, por que eu fiz isso? Imagina uma pessoa, agora imagina Jesus carregar o peso e a culpa da humanidade. Imagina aquele peso do mundo inteiro sobre ele. Imagina a angústia que estava dentro do mestre. Imagina que as suas 12 últimas horas foram de profunda tristeza. Ele carregava sobre si toda a nossa culpa, o peso do meu, do teu pecado, de toda a raça humana. Horas em que essas horas que acabariam levando ele à morte e morte de cruz. Porém, antes de que isso acontecesse, Jesus havia participado da última ceia com seus discípulos. E é importante, relatamos alguns fatos que aconteceram naquela última ceia, como a de hoje que nós vamos fazer. Primeiro, Jesus fala de uma forma que os discípulos ficam assim, porque Jesus já tinha participado de outras ceias, mas aquele ele agiu de maneira diferente. Ele disse para ele: olha, para os discípulos: vós não vereis mais, eu não beberei mais o fruto da vide, até que venha o dia em que eu beber no reino de Deus. Os discípulos falam: mas espera aí, todo mês ele toma ceia conosco, por que agora ele diz que não mais beberei do fruto da vide? Sabe por quê? Porque Jesus sabia da sua morte. Os discípulos, embora ouviam falar, mas não tinham entendimento. Igreja, presta atenção que isso é muito profundo. Lamande, raço e de fome, nédia. Quando eu li isso, eu tremi. Escuta bem, amados, por que toda a ceia, a ceia representava a passagem, uma travessia, e Jesus, como judeu, ele também participava.
Mas aquela tinha algo, foi diferente. Os discípulos observaram que Jesus estava diferente. Na ceia que antecedia as últimas 12 horas da sua vida, ele disse: não mais beberei da vide, não mais beberei da fruta da vide. Mas por que ele falou isso? Porque ele sabia que aquela era a última ceia dele, que ele iria morrer. Igreja, amados, uma das coisas que Deus privou o homem é de saber o dia que nós vamos morrer. Você já pensou nisso? Uma das coisas que Deus privou a humanidade foi de saber o dia que nós íamos morrer. Você já tentou imaginar? Se você nasce e Deus fala assim: ó, você vai morrer no dia tanto, do ano tanto, de tanto. Imagina quando chega esse ano. Você já imaginou, irmãos, como nosso Deus é maravilhoso até nisso? Você já imaginou como ficaria a tua mente? Como ficaria a tua família, teu esposo, teu filho, teu pai? Como é que ficaria a tua vida? Mas Jesus não foi privado nem disso. Jesus nem disso foi privado. Ele sabia o dia que ele ia morrer. E tudo isso por amor a mim e a você. Nós fomos privados de tudo isso. E mesmo assim somos homens e mulheres que murmuramos. Você já pensou, amado, como seria isso? De saber o dia, a hora e o minuto da sua morte? Que coisa terrível. Deus privou eu, você e a humanidade desta agonia. Porém, Jesus não teve escolha. Ele não teve essa escolha. Ele, como filho de Deus, pediu: não, se o Senhor fez isso para a humanidade, não. Mas Jesus não teve escolha, Labasteia. Porque o seu lado divino sabia o que iria acontecer. Não se esqueça que Jesus era Deus encarnado, Deus homem. Como Deus, ele sabia. Você está entendendo, meu irmão? Você está entendendo o que significa a ceia do Senhor? Você está entendendo o que esse dia significa na minha e na tua vida? Então tente entender, amados. Porém, Jesus não teve escolha. Por quê? Porque o seu lado divino sabia o que ia acontecer. E de todos os fatos, além de saber o dia que ele ia morrer, mostrava todos os fatos. Ele sendo cuspido, escarnecido, condenado inocentemente, uma coroa de espinho, que os cravos desceriam o sangue, seus pés, suas mãos. Ele sabia todo o acontecimento como se fosse um filme. Tenta imaginar que angústia era esta, que tortura foi esta, a manarraçúbia. E ele não teve escolha. Então tente entender como é que foi aquela última ceia. E tem pessoas que tomam ceia de qualquer jeito, que acham que isso aqui é um momento. Isso não é só simbolismo. Isso é trazer na memória o que Jesus fez por mim e por você. Imagine aquela ceia, todos sentados em volta da mesa. O que acontecia na ceia? Pedro, Tiago e João falaram: ó, Tiago, você viu hoje lá em Jericó, o Senhor abriu os olhos cegos, é? Ih, rapaz, você não estava. Eu vi naquela tempestade quando o Senhor repreendeu o vento. Cada um contava das coisas maravilhosas que Jesus tinha feito. A mesa era de alegria. Todos estavam falando de milagres. Você sabia que para os judeus existem coisas que são fundamentais? Sentar-se à mesa é um ato de profundo, sublime para o judeu. É um momento sublime, muito especial. É muito especial para o judeu. Porém, naquela ceia, Jesus estava um pouco diferente. Ele olhava a todos e observava a todos. Ei, Jesus está te olhando nessa noite. Jesus está me observando quem sou eu. Não é essa casca que vos fala, é quem estou eu por dentro. Jesus está olhando para quem é você realmente nessa noite. Quem somos nós? Naquela noite Jesus estava diferente. Os discípulos iam perceber, ele começou a falar coisas que eles não tinham falado antes. Aquela soube, né? Então, naquele momento que ele parte o pão,
ele faz algo diferente. Ele revela no meio dos 12 que um deles havia de traí-lo. A coisa fica mais difícil ainda. E agora começa um a olhar para o outro e dizer: mestre, sou eu. Mestre, sou eu. Irmãos, cuidado, amados. Nós brincamos muito com essas coisas de Deus. Nós achamos que Deus não liga. A gente tem que parar com essas coisinhas. Eu tenho batido nessa tecla 500 mil. Gente, eu falo para a igreja, não é para fulano, para fulano. Pare com mesmice na igreja. Eu não sento com essa aqui porque eu amo ela, mas eu tenho mais amizade com aquele. Para com isso, pelo amor de Deus. No reino de Deus não vai ter uma casa tua do lado da dela. No reino de Deus todos nós somos iguais. Eu perdoo, mas eu também não falo. É só a paz do Senhor e quando... Que isso, meu irmão? Nós temos que voltar a ser corpo. Isso é igreja. Igreja é igreja. Nós temos que ser corpo. Corpo passou a prova ontem, mas hoje eu estou te abraçando. Passou, eu te amo. Nós vamos para o céu. O problema é que o nosso orgulho é maior que a nossa fé. É Ele que me castigou, eu não vou descer por Ele. Mas se eu sou crente, eu desço, eu vou nele. Eu quero que eu vou para o céu e Ele também. Desce. Anda aqui assim. E um começou a olhar para o outro, mas ninguém falava: é você. Mas Jesus pegou o pão e deu o pão justamente para aquele que o havia de trair. Meu Deus do céu. Por isso que a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então coma desse pão e beba desse cálice. Que sei praia nerraço e de fácil. E todos se perguntavam: seriam? Jesus disse: aquele a quem der um pedaço de pão é o que vai me trair. Naquele dia o corpo de Judas, Judas estava ali como corpo, mas a mente de Judas estava lá. Depois da ceia eu vou lá e entrego ele para os fariseus, vou pegar meu dinheiro. Tem muita gente que age assim. O corpo de Judas estava ali, mas a sua mente não. E como muito crente hoje, o corpo está na igreja, mas sua mente está no mundo, no jogo, na bebida, está distante, a mente está desligada. Não presta atenção em nada. Oh Deus. Terminando aquela ceia, Jesus disse, e vocês podem ver: vamos cantar um hino. Meu Pai. Mas uma coisa diferente. Porque Jesus, quase nesse momento, em poucos evangelhos que você vai ver, na ceia Jesus fala: vamos cantar um hino. Os discípulos olharam e falaram: algo está acontecendo. E algo está acontecendo diferente aqui hoje. Meu coração, a minha mente, nem os meus olhos tiveram ainda discernimento, mas eu sei que algo diferente o Senhor está fazendo. Você pode adorar, você pode glorificar aquele que é Terminando a ceia, Jesus diz para eles: vamos cantar um hino. E então Jesus diz: após o hino, eu os convido a subir ao monte para orar. Aleluia. Vamos orar. Oh glória. Escuta. Todos os 12 vão, porém alguns no caminho vão ficando. Talvez com alguns afazeres, inclusive Judas, que fingiu que ia, mas já foi para outro lugar. E quem é que ficou com Jesus no Getsêmani? Somente 3: Pedro, Tiago e João. Os 3 mais íntimos. Saiba, amados, que não é a multidão que te acompanha na hora da dor e da aflição. Aprenda isso. Lá no monte, Jesus disse: vigiai comigo. Então oraram o Pai Nosso, que é a oração mais completa que a humanidade já teve, pois reúne as 3 maiores necessidades do homem: o pão que o homem precisa de alimento, o perdão para ele ir para o céu e o livramento que Deus dá. Sabe por quê, meu irmão? Porque na hora da dor, só mesmo aqueles que estão acostumados a caminhar com você vai ficar junto.
Amém? Na hora da dor, é poucos. É poucos. Jesus estava ali, irmãos, naquele momento, presta bem atenção. Era divindade, corpo, homem. Deus homem. Jesus estava ali para desabafar. Sabe o que é desabafar? Era fazer aquela oração: Pai, eu estou angustiado até a morte, Pai. Amandará, subdequer. Ele começa a contar ao Pai a agonia do que ele ia passar. Então ele levanta-se e encontra quem? Os discípulos dormindo. Até quando a igreja de Cristo vai dormir? Até quando a igreja de Cristo vai trocar a igreja pelo jogo? Até quando a igreja de Cristo comandaravanture cava se calabachere miquese? Meus irmãos. E chega um momento que Jesus disse: vocês não podem vigiar uma hora mais comigo. Então ele disse: olha, eu não vou insistir mais. Não vou insistir mais. E Jesus então disse para eles: olha, a minha alma está angustiada até a morte. Mas isso não entra na cabeça deles. Não entra na cabeça deles. Por quê? Jesus disse: a minha alma está angustiada até a morte. Pedro, Tiago falando: como? Ele que ressuscitou mortos, ele não vai morrer. Não, ele não morre. Ele ressuscitou mortos. Não, está tudo diferente hoje. Ele disse que não vai beber da vide. Ele pediu para cantar. E agora diz que tem angustiado até a morte. Não. Como pode um homem que repreendeu o vento no mar, andou sobre as águas, abriu os olhos do cego, ressuscitou os mortos, agora diz que vai? Não, ele não vai morrer, eles não entenderam. E tem muita gente que não entende que o evangelho de Cristo não é ficar rico nem milionário. O evangelho de Cristo é salvação. Salvação é amor, é perdão, é comunhão, é intimidade. Sabe, naquele dia, o inferno todo, naquele dia o diabo fez uma reunião com Deus. E Deus lhe disse: olha, você não vai atrapalhar Jesus. Eu não vou ajudá-lo, Deus disse. Eu não vou tocá-lo. Eu não vou ajudá-lo. Mas você também não vai atrapalhá-lo. Sabe por quê, irmão? Porque quem tinha que decidir aquela hora era Jesus. Ele podia falar: pai, eu não quero passar por isso. Esse povo aí não merece. Eles vão continuar pecando, eles não merecem. Houve uma reunião, o diabo disse assim: olha, e Deus disse: eu como pai não vou ajudá-lo, não vou colocar minha mão, mas você, diabo, também não vai atrapalhá-lo, porque a decisão é dele. E Jesus decidiu te amar. 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 Ando e se mandara cavaceia.